É muito bom ver vocês aqui. Eu acho tão bom esse momento que a gente chega para adorar a Deus, né? É tão bom adorar, ouvir a palavra de Deus. E tenho certeza que nesta noite o Senhor tem grandes bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o perdão. Mateus 18, vamos orar mais uma vez? Curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Pai querido, nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela salvação que nós temos em Jesus. Agora nós vamos estudar a tua palavra. Ela está aberta, nós vamos ler. Pedimos a unção do teu Espírito Santo, ó Paizinho querido, para que nós possamos entender, compreender, pôr em prática em nossas vidas e sermos felizes. Usa-nos com o teu Espírito Santo e batiza-nos com tua graça. Abençoe todos que estão adorando neste momento, esses que estão aqui presentes na igreja, os que estão pelo YouTube, que o teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. Obrigado por nos ouvir e por nos responder, porque oramos em nome de Jesus. Amém. O verso, Mateus capítulo 18, o verso 21 e o verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Era o costume, o contexto da época que o perdão iria até 3 vezes, né? Você poderia errar com uma pessoa até 3 vezes. E Pedro, nesse diálogo com Jesus, Pedro queria mostrar que ele estava ampliando, já tinha um coração dócil, um coração acima de qualquer outro. E ele disse: eu devo perdoar quantas vezes, Senhor? Até 7 vezes. E Jesus então ampliou de uma forma assustadora, que os discípulos pediu a Deus, a Jesus então, que aumentasse a fé deles. Jesus falou: não 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo é que o perdão deve ser incontável. O perdão deve ser sempre que alguém erra com você. Eu quero contar uma experiência nesse momento que eu li uma história. Nessa história conta que um casal estava por se separar. O homem havia cometido um erro e eles estavam por se separar. Então o pastor foi visitar esse casal para tentar ajudá-los a reafirmar o seu casamento, a se perdoarem. Mas a mulher estava assim irredutível. E ela disse assim para o pastor: olha, eu só posso afirmar uma coisa: assim que eu estiver preparada, eu me separo deste homem. Se o senhor soubesse a miséria que ele cometeu comigo, o erro que ele cometeu comigo, o senhor ia me dar razão quando eu não me rebaixei quando ele pediu perdão pela primeira vez. Se o senhor entendesse tudo o que aconteceu, o senhor ia me dar razão. E ela prosseguiu: eu vou sim perdoar, mas só depois que ele pagar pelo erro que ele cometeu. A história conta que eles se separaram e aquele homem começou por alguns anos a pagar pelo erro. Pagou mais um pouco, mais um pouquinho, e foi pagando até que ele pagou por todos os erros que ele tinha cometido. Uma certa noite, aquela mulher estava se sentindo sozinha, amargurada, e ela estava se sentindo perturbada, e ela procurou o seu ex-esposo e ofereceu para ele o perdão. E ele disse: agora é tarde demais, pode ficar com o seu perdão, eu não preciso mais do perdão. Ninguém precisa de perdão quando já pagou por ele. Eu já paguei por todos os erros que cometi. Você já percebeu que nós temos dificuldades de perdoar as pessoas? E a gente fica se questionando: quando é que eu devo perdoar? Quanto tempo eu devo esperar para perdoar esta pessoa? Que tipo de mudança tem que acontecer na vida desta pessoa para que eu a perdoe? Uma coisa que nós não podemos esquecer, queridos, é que perdão ele é gratuito. Perdão é motivado pelo amor. Se não for pelo amor, o perdão não tem sentido nenhum. Perdão também não é um recibo de quitação total, mas o perdão ele é imerecido. Ninguém merece o perdão. Você oferece o perdão
mesmo a pessoa não merecendo. Agora, quando você adia o perdão até extrair a última gota da sua ira, então não é perdão, é pura vingança. E aí nós percebemos que esse é exatamente o sentimento que nós temos. Nós queremos ver a pessoa sofrer. Se alguém nos fez sofrer, nós queremos também que ela sofra. Se ela me machucou, se ela me feriu, eu quero também vê-la sangrar, eu quero vê-la ferida, eu quero vê-la machucada. Esse é o sentimento que nós temos em nosso coração. Agora escute uma coisa, o tempo passa muito rápido. Nós não devemos desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis, como a falta de perdão, como a ira no coração. Custa muito menos você perdoar do que você viver guardando mágoa no seu coração. Você ter que ver a pessoa aqui, está magoada com ela, cortar a volta, porque você não pode abraçar, não pode cumprimentar, não pode falar, porque vocês estão em atrito, estão feridos um com o outro. Agora imagine isso dentro da casa, com o esposo, com a esposa, com pais, com filhos. Você mora no mesmo teto, você tem que lidar com a pessoa que você não consegue perdoar, o seu coração está machucado, está ferido. Nós acabamos ao longo dos anos pagando um preço muito alto com a ira que a gente guarda dentro do nosso coração, com a mágoa, com o rancor, com os resmungos, com aquela cara feia de poucos amigos. Isso nos cobra muito caro ao longo do tempo. Então o que nós temos que fazer é perdoar de forma rápida, antes que a ira, que a mágoa, que o rancor, que a falta de perdão transforma em amargura dentro do nosso coração. E a amargura, ela é um sentimento muito ruim, porque a amargura nos engessa, nos torna duros, nos torna sem movimentos. A amargura, ela paralisa, ela envelhece, ela adoece, ela torna o ser humano insensível. A amargura, ela é um sentimento que precisa ser excluído da nossa vida, ou não permitir que ele entre na nossa vida. Então por que nós vamos permitir que a amargura reine em nosso coração, reine em nossa vida? Porque vamos alimentar emoções ásperas na nossa vida, que é tão difícil, que é tão lutada, que é cheia de problemas, e aos poucos então permitir que essas coisas devastem as nossas atitudes, devastem as nossas emoções, e mesmo acabem com a nossa vida, com a nossa alegria, com a nossa felicidade. Por que permitir esse tipo de sentimento? Veja, queridos, a amargura, ela corta o nervo das nossas emoções. E quando a amargura corta o nervo das nossas emoções, sabe o que acontece? Aquilo que nós temos no nosso coração chamado amor, ela se transforma em ódio. Você passa a não amar mais, você passa a odiar. E quando finalmente a amargura toma conta da sua mente, da sua razão, as atitudes começam a se tornar cínicas, começam a se tornar descaridosas, críticas, irônicas. E tudo que a pessoa passa a fazer agora é querer vingança. E sabe como é que nós agimos quando nós queremos vingança? Você começa a procurar pessoas que não gostam da pessoa que você gosta. Você começa a procurar pessoas que têm os mesmos sentimentos que você tem contra a pessoa que você quer vingança. Você começa a fazer uma equipe de pessoas para produzir o mal, para trazer dor para as pessoas. Você começa a fazer uma equipe de pessoas que tem ódio no coração, que tem rancor no coração, que tem mágoa no coração. Isso não leva a lugar nenhum. Bom, a gente sabe que a amargura é ruim, então a pergunta é como se libertar da amargura? Essa é a questão, não é? Como se libertar da amargura? Primeira coisa que você tem que fazer é voltar os olhos para cima e parar de olhar para dentro de você. A gente olha muito para dentro da gente, a gente fica pensando no eu, no que eu gosto, no que eu sinto, no que eu estou passando. Você tem que parar de olhar para dentro de você e olhar para cima, olhar para Jesus. Você tem que parar de tolerar pensamentos de autopiedade, que as pessoas te ofendem, que as pessoas te magoam, que as pessoas não olham para você, não te respeitam. Não permita que essas cogitações raivosas de autodefesa dominem você. Isso aqui é como uma roda viva de sentimentos que gira no mesmo sentido, em torno da mesma pessoa. É como aprender a andar de bicicleta. Eu não sei se você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta. Eu lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta, eu não aprendi a parar a bicicleta. Então eu empurrava a bicicleta, pulava em cima da bicicleta e começava a pedalar. Eu só ia para frente. Então, para parar, o que eu fazia? Eu caía no chão com a bicicleta. Era o que eu sabia fazer para aprender a parar a bicicleta. E eu ficava, às vezes,
desesperado às vezes numa corrida, pedindo que alguém pudesse pular na frente, segurar o guidão e parar tudo, para que eu pudesse parar. Assim que é esse sentimento ruim, assim que é esse sentimento de amargura, de rancor. Agora escute uma coisa, você só pode perdoar, você só pode ser liberto de uma única maneira. Sabe como é que você pode ser liberto? Mateus capítulo 6, verso 14 e o verso 15. Mateus capítulo 6, verso 14 e o verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, verso 14 e o verso 15. Diz assim a Bíblia: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe como é que a gente pode se sentir liberto desse sentimento da falta de perdão? Perdoando as pessoas. Porque a Bíblia diz que se nós não perdoarmos aquelas pessoas que nos ofendeu, Deus também não nos perdoará. E essa questão do perdão é tão séria que Jesus Cristo, Ele disse: se você tem alguma coisa contra o seu irmão e você vem ao templo para ofertar, não oferte, deixe ali a sua oferta, volta lá, se reconcilia com o teu irmão, depois vem e oferta. Percebem? A maioria das pessoas acha que você não perdoar uma pessoa é comum e é normal, mas isso é muito sério diante de Deus. Você precisa perdoar as pessoas. Agora, para você perdoar as pessoas também, você precisa desmontar alguns mitos que foram montados ao longo da nossa vida. Olha um mito sobre o perdão: eu preciso perdoar somente a pessoa que me pediu perdão. Isso é um mito. O que tem que acontecer é que quando acontece uma coisa ruim na sua vida com alguém, um desacerto, um desencontro, uma briga, você precisa perdoar de forma imediata. O seu coração já tem que estar leve, já tem que estar livre, e tem que perdoar continuamente, tornar o perdão na sua vida um modo de viver. Viver o perdão é oferecer aceitação cordial aos outros. Não há perdão sem que você aceite a outra pessoa como ela é. Algumas pessoas dizem assim: eu posso até perdoar, mas esquecer nunca. Conhece pessoas assim? Que dizem: eu perdoo, mas eu nunca vou esquecer. Agora escute que eu vou dizer uma coisa para você: você precisa perdoar esquecendo. Esse perdão que esquece não é o caso de uma amnésia santa que você esquece o passado, não é isso que eu estou querendo dizer. O perdão que esquece é a experiência que cura o veneno da ferida. Você pode até relembrar, você pode até recordar do ferimento, pode até ver a cicatriz, mas você nunca vai feri-lo novamente ou abrir a ferida para sangrar de novo. A pessoa que não perdoa é aquela que perdoa, que não esquece, é aquela que perdoa, mas no primeiro momento ela volta a coisa tudo novamente a sangrar, a ferir, a machucar, volta tudo o que aconteceu no passado. Nós temos que aprender a não ficar voltando lá atrás, no passado, naquilo que aconteceu. Nós temos que perdoar e avançar a nossa vida. O passado é passado. Nada pode mudar o passado, vai ficar registrado na sua história aquilo que aconteceu. Agora, o significado daquilo que aconteceu no passado pode ter mudado. E isso é perdão. O perdão é tão importante, queridos, que ele restaura o seu presente, cura o seu futuro e te liberta do passado. Quem não perdoa fica com o seu presente comprometido, porque você não consegue ter paz com as pessoas, você só se harmoniza com pessoas que têm ódio no coração, que têm raiva, que têm rancor. O seu futuro fica comprometido, porque você vai ser no futuro o que você é hoje. E você fica lá preso no passado, só com lembranças de coisas que aconteceram no passado. Por isso é importante aprendermos a perdoar, a ter um coração limpo, um coração puro, um coração que não guarda mágoa, que não guarda rancor. Eu vou repetir: o perdão restaura o seu presente, cura o seu futuro e te liberta do passado. É assim que o perdão faz. Alivia o nosso fardo.
Nós temos um exemplo perfeito de perdão na Bíblia, e esse perdão, esse exemplo perfeito que deve ser seguido e imitado, é a pessoa de Jesus. Eu fico imaginando os momentos difíceis que Jesus passou, perseguido, maltratado, ultrajado. Eu fico imaginando a coroa de espinhos sendo colocada, pessoas com caniço batendo na sua cabeça, dando bofetada no seu rosto, os cravos sendo perfurando as suas mãos, os seus pés. Mas eu penso em Jesus, em um coração puro, em um coração limpo, e em cada coisa que fazia ruim com ele, Jesus dizendo: Pai, por favor, perdoa estas pessoas. Jesus sabia que a intenção do mal no coração das pessoas é uma influência maligna, e as pessoas não conseguiam se libertar daquilo. Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, e lá embaixo as pessoas passavam, meneavam a cabeça dizendo: coitado, achava que era alguma coisa, se dizia filho de Deus, está aí morrendo como um criminoso. Ei, você é filho de Deus? Então desce daí, que a gente vai crer em você. E você vê na Bíblia a última oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. A gente precisa ter essa visão do que Jesus tinha, queridos, desse grande conflito. Nós esquecemos disso, e então temos dificuldade de perdoar, porque nós não entendemos esse conflito e achamos que toda a ação de uma pessoa é aquela pessoa que está lutando contra mim, está me machucando e me ferindo. Mas toda ação ruim tem a influência do maligno por trás. Nós temos que aprender com Jesus. Então, perdoe imediatamente, mas não perdoe imediatamente só porque é mais satisfatório para o seu próprio eu ou para a sua sanidade. Perdoe porque pela razão mais forte, perdão é o caminho de Jesus. Aqui no livro de 1 João, no capítulo 4, 1 João no capítulo 4, e o verso 20, Jesus disse assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E eu vou ler mais um verso para você, capítulo 2, e o verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Perceberam como é que é grave isso? Ah, pastor, é muito difícil perdoar, eu não consigo perdoar assim como o senhor está falando, só se eu tiver sangue de barata. Eu pergunto para você, já viu sangue de barata, como é que é sangue de barata? Eu acho que barata não tem sangue, barata tem um pus que corre no meio dela ali. E se perdoar é ter sangue de barata, Jesus tinha sangue de barata. Agora, se você não consegue perdoar, e eu vou dizer aqui com muito amor para você o que eu vou dizer agora, você que está nos acompanhando pelo YouTube, vocês que estão aqui adorando a Deus presencialmente, com muito amor no meu coração, porque nós temos que aprender a lição de Jesus. Nós temos que aprender o caminho da paz, da alegria. Se você não consegue perdoar, se o seu coração guarda a mágoa de alguém, é porque você ainda não é cristão, você ainda não tem Jesus no seu coração. Você não ama Deus. É a Bíblia que acabou de dizer. Se você odeia o seu irmão que você vê, como é que diz que vai amar a Deus que você não vê? Então, qual é o passo que você tem que dar na cura dessa falta de perdão? É entregar a sua vida para Jesus. Então, se você tem alguma coisa com alguém, se alguém lhe feriu e você imediatamente não consegue perdoar, é um dispositivo para que você entenda que você precisa buscar a Jesus. Você precisa pedir por conversão. Senhor, eu preciso me converter, porque a Bíblia diz que nós temos que ter os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. E o sentimento maior de Jesus era o perdão. Foi isso que ele veio fazer aqui. Ele veio nos reconciliar com Deus, dando-nos o perdão. Nós ainda inimigos, lutando contra Deus, lutando contra Ele. Ele fez tudo para nos perdoar e nos perdoou. Você já está perdoado. Você já está perdoado, não importa o que você fez, o perdão já é seu. Agora você precisa aceitar esse perdão. Esse é o grande drama humano, não aceitar o perdão, nem daquelas pessoas que estão ao nosso redor, e em alguns casos, nem do próprio Deus. A gente não aceita que o que eu cometi foi apagado por Jesus, foi perdoado por Jesus, e a gente fica se martirizando a vida inteira, tentando fazer uma coisa para resolver.
Então escute bem, se você tem dificuldade para perdoar alguém, se você tem dificuldade para oferecer perdão e para receber perdão, você precisa se consagrar, você precisa se converter. Você tem que ir a Jesus, tem que abrir o seu coração para Ele. Você tem que pedir a Ele que te ajude, que converta o seu coração, que transforme a sua vida numa vida à semelhança de Jesus, que muda o coração duro, que tira esse coração duro, coloca um coração de carne nesse lugar de coração de pedra. Sabe como é que você tem que fazer? Você tem que colocar na sua mente que você vai se ferir, alguém vai te ferir. É impossível você viver nesse mundo de pecado, de seres humanos pervertidos, sem se ferir. Então você precisa estar preparado com isso. Alguém vai me ferir um dia, e quando ferir, você tem que estar com o perdão no seu coração, e não ficar cabisbaixo, ficar amargurado, ficar com ira, ficar tentando dar o troco. É oferecer o perdão, pedir para que Deus traga paz ao seu coração, traga alívio à sua vida, e viver a sua vida feliz. Meu apelo para você neste momento é: vá a Jesus para resolver esses dilemas da sua vida. Sabe, você não poder encontrar com uma pessoa que você gosta, que você ama, porque você está com raiva, é loucura humana. Você que vive num contexto de igreja, não poder entrar em paz dentro de uma igreja, porque você não pode se encontrar com uma pessoa. Eu me lembro de há muitos anos ter pastoreado uma igreja que havia uma intriga entre dois irmãos, e quando um estava na esquina, ele via que o outro estava entrando, ele parava, esperava que ele entrar, e ele chegava e ficava na porta. Se aquele irmão sentou aqui na frente, ele sentava lá atrás. Se o irmão tivesse sentado lá atrás, ele rodeava e sentava aqui na frente. Que vida é essa, gente? Uma vida de hipocrisia. Você vem adorar a Deus, dizendo que ama a Deus, se você odeia o seu irmão? A Bíblia diz que isso não é verdade, que você é mentiroso, você é mentirosa. Se você não consegue perdoar, porque o perdão, ele tem como base o amor. Se você não ama, não vai perdoar. E se você não perdoa, porque não ama, você não ama a Deus. Então isso é muito sério. Nós temos que levar isso muito a sério. E então, se você tem dificuldade, curve-se diante do Senhor. Peça a Ele que te ajude a vencer esse sentimento ruim, que Ele humilhe o seu coração, que Ele transforme a sua vida, para que você possa andar de cabeça erguida e em paz com todas as pessoas ao seu redor. Aí nós vamos viver felizes, não vai haver enfermidade em nosso coração, em nossa mente, em nosso corpo por causa disso. Nós vamos estar livres, livres como Jesus nos libertou na cruz do Calvário. Eu quero fazer um apelo para você nesse momento. Você quer experimentar essa paz do perdão que só Jesus pode dar? Você quer experimentar esse coração novo, transformado, que Jesus pode colocar em sua vida? Você quer experimentar o que Cristo pode fazer no sentimento de amargura que está no coração, na ira, no rancor, na mágoa? Entregue a sua vida para Ele agora. Confesse a Ele as suas dificuldades em perdoar, as suas dificuldades em mudar esses sentimentos, e Cristo vai atuar na sua vida. Você gostaria de fazer isso? Gostaria de dizer: Senhor, eu quero a minha vida melhor para o Senhor, e eu quero então nesse momento orar por você. Vamos orar? Vamos pensar em Deus? Aqui na igreja vamos colocar em pé. Você que está nos assistindo aí, fique em atitude de reverência, e o Senhor vai então entrar no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, louvamos o Teu nome pelo conteúdo da Tua palavra. Louvamos ao Senhor porque és o nosso Deus. Louvamos ao Senhor porque o Senhor, na Tua misericórdia, bondade e amor, nos ofereceu perdão incondicional na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado porque nós temos esse modelo, esse exemplo lindo de perdão. Agora, Senhor, o diabo trabalhou muitos anos com o nosso coração, com a nossa natureza, e o diabo perverteu muito, muito da beleza do Senhor que existia em nossa vida. Nosso coração se tornou duro, nosso coração se tornou mau, nosso coração se tornou ferino, maligno, mas nós não queremos esse coração, porque não foi esse coração que o Senhor fez para nós. Eu quero pedir que em nome de Jesus o Senhor tire esse coração e coloque no lugar desse coração um coração convertido ao Senhor, um coração cheio de amor, um coração cheio de perdão, um coração em paz, um coração que pode viver entre as pessoas de cabeça erguida, de poder abraçar, de não ter ressentimentos, amarguras, ódio, ira, um coração livre, um coração leve, um coração perdoador. Traga paz, ó Deus, a todos nós, nos enche com o Teu Espírito Santo e usa-nos conforme apraz o Teu coração. Obrigado por ouvir a minha oração e por respondê-la, porque eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor traga paz ao seu coração, entregue sua vida para Jesus e permita a alegria e a vida de viver uma vida constante de perdão e paz. Que Deus te abençoe.